tarde. Eu estou de máscara, vocês estão observando que a gente começa um pouquinho diferente, mas esse assunto, para daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Vamos às notícias agora do Poder Judiciário. Os processos de adoção, eles continuam, mesmo com o avanço da pandemia aqui no país. Atualmente, mais de 32 mil crianças e adolescentes vivem em casas de abrigo e esperam encontrar uma família. A diferença é que agora os processos de adoção estão sendo realizados de forma remota. No Jornal da Justiça de hoje, você vai conhecer como esse processo está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas esse é apenas um dos destaques, você também vai ver. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reúne por videoconferência com magistrados do Tribunal Regional do Trabalho, com sede no Maranhão. Investigação de crime eleitoral. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação que tem como alvo o deputado Paulinho da Força. A Polícia Federal e o Ministério Público apuram ainda movimentações suspeitas que poderiam caracterizar lavagem de dinheiro. E ainda, a Universidade de Brasília expulsa 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas raciais. Essa é a primeira vez que a Universidade de Brasília pune alunos por violarem regras de cotas. E com o aumento do número de casos de Covid-19 aqui no Distrito Federal, a partir de agora, nós, apresentadores, mesmo no estúdio, nós vamos usar máscaras para apresentar o jornal. Apesar de toda a equipe aqui já usar máscaras, isso para garantir a proteção a mais, a proteção de todos, agora justamente que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, reconheceu o papel dos aerossóis na transmissão da doença. Aerossóis são aquelas microgotículas invisíveis. Antes, a OMS só entendia como a transmissão, aqueles não aerossóis, mas tosse, espirro, agora não, mudou um pouquinho o protocolo. Lembrando que o estúdio de TV aqui é um ambiente fechado, sem ventilação natural. Além disso, vários profissionais atuam aqui dentro, o que prejudica o distanciamento social. Bom, todos os dias nós buscamos alternativas para a segurança de todos nesse momento de pandemia. Portanto, gente, ficar sem máscara só quando voltar a ser seguro. Mas eu faço uma observação. Se durante o jornal eu sentir qualquer desconforto ou falta de ar, agora eu estou sentindo um pouquinho, eu vou parar, vou respirar e a gente volta a tocar as notícias do Poder Judiciário, tá bom? Vamos lá, a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao deputado federal Paulo Pereira da Silva, que é conhecido como Paulinho da Força. Os mandados autorizados pela Justiça, eles foram cumpridos em Brasília e em São Paulo. A Justiça, ela também determinou o bloqueio de contas dos suspeitos de crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro. As investigações, elas fazem parte da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, conhecido como Paulinho da Força, teria recebido aproximadamente R$1.700.000 para uso em campanhas políticas. Uma parte do valor teria sido paga em 2010 e a outra em 2012. A Polícia Federal e o Ministério Público apuram ainda movimentações suspeitas, que poderiam caracterizar lavagem de dinheiro, além da transferência de valores da força sindical para a campanha política do deputado em 2012. Os investigadores afirmam ainda que o dinheiro não foi declarado à Justiça Eleitoral e que um escritório de advocacia foi utilizado para receber os pagamentos. Para isso, os suspeitos teriam simulado a prestação de serviços por parte do escritório, que tem como um dos sócios o genro de Paulinho da Força. Paulo Pereira da Silva é deputado federal e tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a operação de hoje, determinada pela primeira zona eleitoral de São Paulo, se concentra apenas nos supostos crimes cometidos em 2010 e 2012. Esta é a primeira fase da Operação Lava Jato na Justiça Eleitoral de São Paulo, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu em março do ano passado que crimes eleitorais devem ser investigados pela Justiça Eleitoral. Os envolvidos nas supostas fraudes vão responder por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral.
Bom, e em nota, a assessoria do parlamentar disse que ele desconhece os fatos apurados e que está tomando ciência da apuração pela imprensa. Ainda de acordo com a nota, o deputado lamenta o ocorrido na data de hoje, tendo em vista que já são passados 10 anos desde os fatos apontados, sendo que suas contas das eleições de 2010 e 2012 foram aprovadas regularmente pela Justiça Eleitoral. E a Universidade de Brasília expulsou 15 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas raciais. A decisão da UNB é inédita e ocorreu depois de 3 anos de investigações. Além dos estudantes expulsos, a reitoria também cassou 2 diplomas e anulou os créditos de 8 estudantes que já estavam afastados da universidade por outros motivos. As apurações começaram em 2017, quando a UNB recebeu denúncia de que mais de 100 estudantes teriam fraudado a política de cotas raciais para ingressar no ensino superior. A primeira sindicância descartou o envolvimento de 73 estudantes e outros 28 continuaram sendo investigados e puderam apresentar defesa. Essa é a primeira vez que a Universidade de Brasília pune alunos por violarem regras de cotas. E para falar sobre a lei de cotas, eu converso agora com o doutorando e mestre em Direito, Irapuan Santana. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação, doutor Irapuan. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós acompanhamos na reportagem essa questão da fraude, infelizmente, porque as cotas, né, elas são um mecanismo super importante de inclusão. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade das cotas, ela chegou a ser questionada aqui, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais os critérios para ter acesso às cotas raciais e como é que funciona na prática. Então, Rafaela, o primeiro critério é a questão da autodeclaração, né? Isso surge no momento em que as pessoas precisam se conscientizar a respeito da sua negritude. E a partir daí, você tendo essa autodeclaração, você se insere dentro das universidades. O que acontece é que é preciso haver medidas de contenção das fraudes, né? Que infelizmente acabam ocorrendo em minoria, obviamente, mas acabam acontecendo. E dentro dessa perspectiva, nós temos as comissões de heteroidentificação, que são as comissões que acabam verificando se a autodeclaração realmente condiz com a realidade. E a partir daí, nós temos uma verificação a partir do fenótipo, né, das características físicas da pessoa, que acaba sendo um critério de discriminação positiva. E o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, aquela pessoa que sofre a discriminação no dia a dia, ela tem direito à questão das cotas raciais no âmbito das universidades. Agora, como é uma autodeclaração, acaba sendo uma fraude quando a pessoa se autodeclara, né, preta ou parda e não é. Isso é uma fraude. Eu queria que o senhor explicasse para a gente agora quais são as penalidades de quem mente perante a universidade. Isso é uma coisa que é bem interessante, Rafaela, porque nós temos aí, primeiramente, a punição administrativa, né? Em que a pessoa ela pode ser retirada do certame, ser retirada do processo seletivo, né? E, a partir daí, não assumir a vaga. Mas, uma vez assumindo a vaga, e for verificada a ocorrência de fraude, ela pode perder essa vaga, como aconteceu na UNB. E a partir daí nós temos também outras 2 possibilidades de responsabilização, que seria na esfera civil e na esfera penal. Na esfera penal fica mais fácil da gente ver por conta da questão de ser inverossímil aquela sua declaração. Então seria uma espécie de falsidade ideológica, que é um crime, né? E a partir da questão, o movimento negro ele tem se manifestado muito com relação a uma construção de tese de que haveria também uma responsabilidade civil
porque aquele dinheiro que foi investido na formação daquele jovem que fraudou, ele precisa ser ressarcido também ao erário. Ok, conversei ao vivo com o mestre doutorando em Direito, doutor Irapuan Santana, a gente falando sobre esse assunto tão caro para a sociedade, né? Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, nós vamos falar como está o processo de adoção em tempos de pandemia. Em instantes, não saia daí. A Constituição Federal de 1988 simbolizou um grande avanço para o direito das famílias. Isso porque, somente a título de exemplo, ela reitera a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações, inclusive no âmbito familiar e parental. Acolhe a união estável como entidade familiar, reitera a possibilidade do divórcio e, assim, o casamento deixa de ser uma instituição para a preservação do patrimônio e passa a ser um lugar de estabelecimento das relações afetivas e da busca pela felicidade. Atualmente no Brasil, mais de 32 mil crianças e adolescentes vivem em casas de abrigo. Com a pandemia, os processos de adoção eles estão sendo realizados remotamente. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos exemplos. Em tempos de pandemia, todo cuidado é pouco. Abrigos e casas de acolhimento de crianças e adolescentes seguem as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que orientam o funcionamento excepcional desses serviços. O objetivo é preservar a vida e evitar o fechamento dos abrigos afetados pela Covid-19. Para dar cumprimento às orientações do CNJ para evitar o contágio pelo coronavírus em abrigos, o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou algumas medidas e intensificou os processos de adoção. Para isso, uma equipe multifuncional com magistrados, psicólogos e assistentes sociais trabalha no processo de adoção remotamente. As audiências são realizadas por videoconferência e as crianças e adolescentes que estavam no processo de adoção avançado foram autorizados a passar a quarentena na casa dos pretendentes. E para dar mais evidência às crianças com perfis menos procurados pelos pretendentes, como as crianças mais velhas, com irmãos ou com alguma deficiência, o Tribunal de Justiça intensificou o programa Adote um Boa Noite. 25 adoções foram concretizadas e 30 estão no processo para serem adotadas. No país, atualmente há mais de 32 mil crianças em casas de acolhimento. Mais de 5 mil estão disponíveis para adoção e cerca de 3 mil ainda estão na espera. E para detalhar o assunto, eu converso agora com o juiz da Vara da Infância do Tribunal de Justiça lá de São Paulo, doutor Iberê Dias, que já está na tela conosco. Seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Olá, muito obrigado. Olá quem nos assiste, é um prazer estar aqui. Bom, nós acompanhamos na reportagem da Carolina esse projeto Adote um Boa Noite, um projeto, né, um entre os vários projetos que o senhor desenvolve aí no Tribunal de Justiça, sempre com essa ligação social muito forte, né? É assim com detentos, enfim, são várias áreas, doutor Iberê. Falando sobre esse processo específico, esse projeto de adoção, qual é a importância, quais os frutos dessa iniciativa? Bom, a importância é colocar a questão, a possibilidade da adoção de crianças com mais de 8 anos para adoção, para que isso seja objeto de reflexão social, né? Normalmente, quando se fala de adoção, as pessoas tendem a pensar, associar o ato da adoção a uma criancinha pequenininha, recém-nascida, e raramente pensam na possibilidade da adoção de crianças já em segunda infância, né? Crianças perto dos 10 anos ou mesmo de adolescentes, 13, 14, 15 anos. E essa é a maioria das faixas etárias das crianças que estão nas casas de acolhimento prontas para serem adotadas, aptas a serem adotadas. Se a gente for olhar os números, a gente vai ver que cerca de 90% a 95% das crianças acolhidas, isso varia conforme o estado, mas entre 90% e 95% das crianças acolhidas têm mais de 8 anos dentre aquelas que estão aptas a serem prontamente adotadas, né? E, no entanto, o perfil mais procurado pelos mais de 30 mil, 37 mil pessoas que estão na fila de adoção no Brasil, é justamente o perfil de crianças com menos de 8 anos. Então, a gente acaba tendo uma fila de cerca de 37 mil pessoas
esperando para poderem adotar, e em contrapartida outras 5 mil crianças, como foi mencionado na matéria, outras 5 mil crianças esperando a chance de terem um convívio familiar com alguém, justamente porque os perfis desejados por quem adota e os perfis das crianças que estão aptas a serem adotados são diferentes, especialmente com relação à idade. Então a ideia do Adote um Boa Noite foi justamente colocar esse ponto, essa questão para reflexão social e, com isso, posicionar essas crianças como sujeitos de direito, posicionar essas crianças como alguém que tem direitos assegurados pelo ECA, que ontem fez 30 anos, pela Constituição Federal, pessoas que têm direito à cultura, ao lazer, ao esporte, à saúde, à educação e à convivência familiar, e é necessário que a gente assegure efetivamente esse direito, e também incentivar, por via reflexa, a adoção dessa faixa etária de crianças com mais de 8 anos. Que pena, acho que acaba sendo uma questão cultural também, essa escolha, né, de idade, cor da pele, infelizmente. Mas explica para a gente, doutor Iberê, como é que isso vem sendo feito remotamente? Porque o tribunal não parou. Desde o início da pandemia, é bom a gente ressaltar isso, que o Poder Judiciário ele vem trabalhando ativamente, né, por videoconferência ou mesmo de forma remota. E como é que tem sido desenvolvido na prática esse programa? Exatamente. O Poder Judiciário seguiu andando desde março regularmente. Só para você ter uma ideia, desde 16 de março, só no Tribunal de Justiça de São Paulo, já foram proferidas mais de 1 milhão de sentenças e mais de 250 mil acórdãos. Então, os serviços continuam sendo realizados, só que à distância, né, remotamente, em teletrabalho. No caso das adoções, os processos de adoção também seguem andando, tramitando normalmente. E a gente tem usado a videoconferência, quando é possível, quando isso é tecnicamente viável, para fazer tanto os estudos psicossociais quanto as aproximações entre pessoas que estão querendo adotar e as crianças aptas a serem adotadas. Aí a gente, na verdade, acaba se valendo do conhecimento técnico de psicólogas, psicólogos e assistentes sociais, que vão nos indicar, caso a caso, se é possível fazer o ato por videoconferência, né, pela via remota, para aquela hipótese específica, ou então se aí, naquele caso, por alguma particularidade, é mais seguro e recomendável que a gente aguarde a pandemia passar para começar a colocar as partes em contato. Isso varia conforme o caso. Mas em muitos dos processos, especialmente nos processos de adoção, a gente teve como começar o processo e como encerrar a adoção, como sentenciar a adoção, mesmo durante a quarentena. A gente consegue usar a tecnologia e as vias remotas, né, videoconferência e tal, para fazer esses atos todos. Eu ia perguntar para o senhor se tem dado certo, mas você já respondeu, tem dado certo, que bom, as crianças já estão, né, em lares, que bom. E obrigado pela participação mais uma vez, o assunto rende aqui, é muito interessante, boas notícias, né, para essas crianças que aguardam a adoção. Obrigada, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar desse tema, estou à disposição. Obrigada. E você vai ver a seguir, ministro Dias Toffoli se reúne por videoconferência com magistrados do Tribunal de Justiça do Maranhão. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal é a lei suprema do nosso país. É por meio dela que igualamos as leis e limitamos o governo. Além disso, sustentamos ainda os pilares da democracia e garantimos a manutenção da justiça. Conferimos também aos cidadãos importante instrumento para cobrarem seus direitos e exercerem seus deveres. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, deu continuidade hoje às visitas institucionais aos tribunais brasileiros, visitas que ele vem fazendo desde o início do seu mandato. Hoje, a visita foi ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, com sede lá no Maranhão. O objetivo desses encontros é conhecer a realidade local e os problemas dos diversos tribunais. Até o início do ano, as visitas eram presenciais, mas em razão da necessidade de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus, as reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência. A ideia é exatamente essa mesmo, desses diálogos institucionais, para que nós possamos exatamente aprofundar, né, as nossas necessidades, os nossos problemas e procurar soluções conjuntas.
O presidente do TRT da 16ª Região, desembargador Américo B.D. Freire, começou a conversa fazendo um relatório sobre a estrutura do tribunal. Nós somos um tribunal que temos 56 juízes, magistrados, 48 de primeiro grau e 8 do segundo. O estado do Maranhão não é um estado pequeno, é o sétimo, oitavo da população. A reforma trabalhista trouxe uma diminuição na nossa demanda. Em 2018 era na faixa de 34 mil processos, em 2019 foi na faixa de 28 mil e agora até junho é na faixa de 8 mil processos trabalhistas. Já o vice-presidente do TRT da 16ª Região destacou como o trabalho tem sido feito durante a pandemia. Começamos em junho com alguns colegas, hoje todas as varas já estão trabalhando à distância, fazendo audiências, e um ou outro processo que ainda há necessidade do trabalho presencial. Há algum movimento nas varas para a questão de controle e cuidado com o acervo patrimonial e também com a própria manutenção dos prédios, para que eles se mantenham limpos e não apareçam, sei lá, insetos ou roedores, coisas dessa ordem. A visita contou com a participação de outros integrantes do Tribunal Regional do Trabalho. O nosso grande problema, desembargador Américo e o ministro Toffoli, é exatamente pessoal. Nós somos o tribunal com o menor número de servidores neste país da Justiça do Trabalho. E nós temos no TST uma resolução que aquelas pessoas que foram se aposentando, nós não podemos substituir, e isso foi muito ruim para nós, e principalmente com essa questão que vem da Previdência. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, o Maranhão é um estado com 7 milhões de habitantes, e nós só temos atualmente 23 varas, a mesma quantidade das varas da região metropolitana de Belém. A presidente da ANAMATRA, Noêmia Porto, também participou do encontro virtual. Tanto é verdade que foi esse tribunal que, de maneira dialogada, conseguiu equalizar aquilo que começou como uma tensão e terminou como uma solução, que foi a questão relacionada à equalização da força de trabalho entre o primeiro e segundo graus. No final, o ministro Dias Toffoli ressaltou a importância de mostrar a produtividade do sistema de justiça brasileiro para rebater as críticas sobre o custo do poder judiciário. Os dados de 2018 mostram que no Brasil tínhamos 78 milhões de processos em 2018. Só no ano de 2018 foram encerrados 32 milhões de processos. São raríssimos os países do mundo que têm 32 milhões de processos. No Brasil se encerrou 32 milhões de processos em um ano calendário. Ou seja, é uma justiça que trabalha muito. No Supremo Tribunal Federal, os nossos números são impressionantes. Só nesse período da Covid já julgamos colegiadamente mais de 6 mil processos. 6 mil processos. Então, é um número impressionante. E é um outro rebate à acusação de que é uma corte monocrática. Não é, porque são milhares e milhares de processos que são julgados colegiadamente. Ao longo de todo o ano de 2019, julgamos mais de 17 mil processos colegiadamente. Nesse período de 4 meses de Covid, quase 7 mil processos julgados colegiadamente. Bom, está disponível na página do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma pesquisa pública que busca a participação dos brasileiros para definir as metas da Justiça Eleitoral para 2021. A ideia é tornar o processo de elaboração das metas mais participativo, procurando saber o que os eleitores pensam sobre esse ramo de justiça especializada e o que ela pode fazer pelo país. O tema mais votado, ele será incluído como uma das prioridades para o próximo ano. É só você acessar lá o site, pesquisar e votar, claro. A nuvem de gafanhoto que está na Argentina, ela voltou a se deslocar no país vizinho. O Brasil está em alerta. Uma portaria em vigor do Ministério da Agricultura dá subsídios para que os estados brasileiros que podem ser afetados tenham como combater os insetos.
A nuvem de gafanhotos sul-americanos vem sendo monitorada desde maio. Apesar dos insetos serem relativamente comuns na região da fronteira entre a Bolívia, Paraguai e o norte da Argentina, há cerca de 70 anos um grupo tão grande não descia até próximo à região da fronteira argentina com Brasil e Uruguai. Está relacionado com o desequilíbrio ambiental, principalmente com a diminuição da biodiversidade, com florestas, com vegetação e com grandes plantios que nós chamamos de monocultura, onde esses organismos acabam desenvolvendo e existe um número reduzido de predadores que vão fazer o seu controle. Por outro lado, o aquecimento global, com o aumento das temperaturas médias em todo o planeta, afetam diretamente esses insetos. Por isso, eles desenvolverem, precisarem de energia, né, do seu ambiente para crescer, reproduzir. O aumento dessa temperatura também é outra explicação para um aumento desses surtos, dessas nuvens de insetos. Na Argentina, técnicos do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar sobrevoaram a região aplicando inseticidas para combater os gafanhotos em 115 hectares, o equivalente a 150 campos de futebol. E isso diminuiu entre 10% e 30% a nuvem de insetos. Essa nuvem de gafanhotos chegou a ter 10 quilômetros de comprimentos por 3 de largura. E isso representa cerca de 400 milhões de gafanhotos. Essa quantidade pode consumir folhas suficientes para alimentar 2.500 pessoas em um dia. Para o combate à praga, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento editou uma portaria declarando estado de emergência fitossanitária por 1 ano para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que podem ser afetados pela nuvem de gafanhotos. São de suma importância as medidas já adotadas pelo Ministério da Agricultura ao prever, enfim, a criação de um plano de ação tanto para o combate a este momento de perigo, como também de planejamento para futuros problemas que a gente sabe já ocorreram no Brasil no passado. A portaria do Ministério da Agricultura, que declarou o estado de emergência fitossanitária, também é importante para possibilitar a contratação rápida de empresas de aviação agrícola ou até mesmo de compra de equipamentos necessários para o combate desta praga que ameaça invadir o Brasil. Entre as medidas adotadas, o Ministério da Agricultura listou uma série de produtos indicados para o combate ao gafanhoto. Segundo o Ministério, os produtos que podem ser aplicados foram escolhidos com base em critérios técnicos e científicos para que não haja perigo para a população nem para o meio ambiente, garantindo a segurança alimentar. Esta engenheira agrônoma que participou da elaboração das medidas de combate afirma que mesmo que essa nuvem não chegue ao território brasileiro, serve de alerta para o país atualizar o Plano Nacional de Controle de Gafanhotos. Os produtores necessitam ter acesso a um plano de ação no caso da necessidade do seu controle, com a devida assistência técnica ofertada pelos engenheiros agrônomos. Sendo líder mundial da produção de alimentos, o Brasil necessita manter um plano de supressão de gafanhotos devidamente autorizado e regulamentado para garantirmos a segurança alimentar aos brasileiros dentro dos padrões de inocuidade de produtos vegetais. E hoje ficamos por aqui. Boa tarde para você, até amanhã.